Entre o herói e o monstro, em um mundo em que as decisões humanas moldam o destino de civilizações inteiras, surge uma figura envolta em sombras e glórias. Hobel Hitz, um nome que carrega em si um paradoxo aterrorizante e, ao mesmo tempo, fascinante. Para alguns, ele foi um tirano sem coração, responsável pela morte de milhões. Para outros, um visionário trágico que, por meios impensáveis, salvou bilhões da destruição certa. Como devemos julgar um homem cuja história se equilibra entre o genocídio e a redenção? Neste vídeo, mergulharemos na complexidade desse personagem, explorando sua trajetória, suas decisões controversas e os dilemas morais que cercam sua figura. Foi Hobel Hitz um assassino sem alma? Ou um estrategista que viu o todo enquanto o mundo se perdia nos detalhes? O contexto do colapso global. O planeta estava à beira do colapso. Guerras por recursos, pandemias resistentes a antibióticos e crises climáticas avançavam com fúria. Estima-se que, se nada fosse feito, a civilização humana enfrentaria um ponto de ruptura irreversível em menos de 20 anos. O caos já havia se instalado em várias regiões: populações famintas, colapsos sanitários, governos falidos. A humanidade precisava de uma resposta, mas os líderes do mundo hesitavam, paralisados pela política e pelos interesses econômicos. Foi nesse vácuo de liderança que surgiu Hobel Hitz, um cientista e estrategista de sistemas complexos. Hitz era um estudioso da teoria dos jogos, inteligência artificial e colapsos sociais. Tinha a mente de um gênio e o coração de um matemático frio. Ele enxergava a humanidade não como uma coletividade emocional, mas como uma equação a ser resolvida. O cálculo do sacrifício. O plano de Hitz era simples e por isso mesmo tão terrível: eliminar estrategicamente certas populações para permitir a sobrevivência sustentável do restante do planeta. Ele acreditava que os métodos tradicionais de resolução, como conferências, tratados e caridade, eram ineficazes diante da urgência matemática do colapso global. Para ele, os cálculos não mentiam. Ou o mundo assistiria à extinção da maioria por inação, ou ele interviria, sacrificando milhões para garantir a vida de bilhões. Assim nasceu a chamada Operação Equilíbrio, um conjunto de ações altamente secretas que visavam desencadear pandemias seletivas, sabotagens alimentares e colapsos dirigidos em áreas consideradas insustentáveis, segundo os modelos de Hitz. Tudo isso planejado de forma a parecer catástrofes naturais ou falhas administrativas locais. Milhões morreram em menos de 5 anos. O resultado? Incontestável. Com o tempo, o inacreditável aconteceu. Os sistemas colapsados foram substituídos por estruturas mais resilientes. A população mundial foi reduzida a um número que o planeta podia sustentar. As mudanças climáticas desaceleraram drasticamente. Uma nova era de estabilidade e crescimento sustentável emergiu. Cientistas confirmaram, sem as intervenções de Hobel Hitz, era provável que mais de 70% da população mundial tivesse morrido em conflitos e catástrofes até o ano de 2070. Economias floresceram. As tecnologias verdes substituíram combustíveis fósseis. A fome foi praticamente erradicada. Sistemas educacionais e médicos foram padronizados globalmente. Em meio ao horror dos métodos, o resultado era claro: bilhões de vidas foram salvas. Mas a que custo? Ética e moral. O dilema de Hitz. A pergunta que paira sobre a figura de Hitz é profunda. É moral matar milhões para salvar bilhões? Filosoficamente, seu dilema lembra o famoso experimento do
trem desgovernado. Você puxa uma alavanca e desvia o trem, matando uma pessoa em vez de 5. Mas, e se essa escolha não for individual, e sim envolvendo populações inteiras? E se os números forem ainda mais extremos? Qual é o limite ético entre o mal necessário e o genocídio imperdoável? Para os utilitaristas, Hitz pode ser um herói frio, alguém que compreendeu o valor do sacrifício coletivo. Para os kantianos, ele foi um monstro moral, pois tratou seres humanos como meios para um fim. Já os existencialistas veriam Hitz como alguém que criou seu próprio valor e carregou o fardo da responsabilidade por suas decisões. Ele não se escondeu atrás de ideologias. Ele agiu assumindo todas as consequências. O julgamento histórico. Após o fim das operações, a identidade de Robel Hitz foi exposta. O mundo estava dividido. Protestos pediam sua execução imediata. Outros exigiam que ele recebesse o Prêmio Nobel da Paz. Paradoxalmente, tribunais internacionais enfrentaram o caso mais complexo da história. Como julgar um homem que, tecnicamente, salvou mais vidas do que qualquer outro na história, mas cujos métodos beiraram o apocalipse moral? O julgamento de Hitz durou 7 anos. A sentença final foi simbólica. Ele não seria executado nem homenageado. Seria exilado em uma instalação remota, isolado, para que jamais influenciasse diretamente a humanidade novamente. Um castigo que Hitz aceitou com frieza. Eu nunca busquei perdão. Busquei resultado. O legado ambíguo. Décadas após sua morte, o nome Robel Hitz ainda é sussurrado com medo e admiração. Nas universidades, é estudado em cursos de ética, ciência política e filosofia. Sua vida deu origem a movimentos, filmes, debates e tratados morais. Alguns países erguem estátuas escondidas. Outros proibiram seu nome em livros escolares. O impacto de suas ações é inegável. O mundo que ele ajudou a moldar é mais estável, mais resiliente, menos desigual, mas também mais consciente de sua vulnerabilidade e eternamente assombrado pela possibilidade de que a lógica triunfe sobre a compaixão. A natureza humana, confrontada. O caso de Hitz obriga a humanidade a encarar uma questão desconfortável. Somos capazes de suportar o peso das decisões necessárias para nossa própria sobrevivência? Em tempos normais, somos guiados por valores como justiça, empatia e direitos humanos. Mas diante da extinção, esses valores permanecem? Ou se transformam em luxos que não podemos mais sustentar? Robel Hitz colocou um espelho diante do mundo e mostrou um reflexo que ninguém queria ver, o da razão sem piedade. E se ele estiver certo? A última e mais perturbadora reflexão é esta. E se Robel Hitz estiver certo? E se as decisões difíceis forem de fato as únicas que salvam o futuro? E se sua frieza for o que evitou que mergulhássemos em uma era de sofrimento infinito? Talvez o verdadeiro horror de sua história não seja o que ele fez, mas o que revela sobre nós, que no fundo queremos o conforto dos heróis, mas talvez precisemos dos monstros para sobreviver, que amamos nossos valores, até o dia em que eles nos condenam à morte. Um nome gravado em sangue e pedra. Robel Hitz nunca buscou glória. Ele sabia que sua história jamais seria celebrada sem cicatrizes. Seu nome está escrito com sangue, mas também com números. Ele foi, acima de tudo, a prova viva de que a verdade moral pode ser mais sombria do que qualquer mentira, que salvar o mundo pode exigir a destruição de tudo o que consideramos sagrado. A história de Hitz nos desafia a abandonar respostas fáceis. Ela exige que olhemos para a realidade
com olhos crus e admitamos, em certos momentos, o bem e o mal não estão separados por um abismo, mas por uma linha tênue e sangrenta.